Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos no livro de Daniel. Hoje, no capítulo 11 deste livro magnífico do profeta Daniel, nós vemos a continuação do capítulo 10, onde Daniel teve aquela visão do homem vestido de linho à beira do rio Tigre. Junto com ele vem Gabriel e lhe entrega uma mensagem. E no capítulo 10, no versículo 14, nós vemos que este Gabriel diz o seguinte: agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Nós percebemos então que Daniel profetiza nos idos lá dos anos 500, e ele profetiza sobre acontecimentos que vão ocorrer até aproximadamente o ano 165 a.C., ou seja, 400 anos de profecia. Daniel conseguiu profetizar, teve esse entendimento, Deus entregou esse dom para ele e ele foi muito bem sucedido no registro dessa profecia. Nós vemos então no capítulo 11 a continuação dessa mensagem, um reforço dessa mensagem a partir daquilo que Gabriel trouxe de informações a Daniel. Diz no versículo 2, agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia e depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Nós temos aqui o nome desses 4 reis porque a riqueza de detalhes foi tão grande aqui no livro de Daniel que ficou fácil para os estudiosos nomear quais foram esses reis. Então foi o rei Cambises, o rei Pseudo-Esmerdes, o rei Dario I Estapes e o rei Xerxes, que também ficou conhecido por Assuero. Então esses reis dominaram na Pérsia durante esse período. Quando eles incitaram uma guerra contra o Império Grego, eles perderam. E aí o texto vai trazendo aqui como aconteceu tudo isso. Aí depois fala sobre o rei do sul, e o rei do norte. O rei do sul se refere aos reis que reinaram ali no Egito. Então o império ficou dividido logo depois do Império Grego. Ele foi subdividido em 4 grandes regiões, e essas 4 regiões foram dominadas por 4 imperadores que vieram depois de Alexandre o Grande, que seriam 4 generais de Alexandre o Grande, e esses 4 generais reinaram, imperaram ali por regiões diferentes do mundo antigo. E no sul, ali na região do Egito, os Ptolomeus que tomaram conta daquela região, e a família dos Ptolomeus tomaram conta daquela dinastia. Já no norte foram os Seleucidas, e isso fez com que eles também tivessem um atrito entre eles. Nós vemos que esses impérios se enfraquecerão por causa de constantes alianças e atritos promovidos por eles mesmos. Então nós temos aqui no versículo 5, o rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte, que ele governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o reino do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Nós vemos aqui uma riqueza de detalhes tão grande, irmãos. Depois você pode pesquisar sobre isso, que essa filha do rei do sul é também chamada de Berenice, ou alguns a viram como Cleópatra, e aí fez essa aliança com o reino do norte. Houve homicídio, houve traição, e as coisas aqui embolaram e fez com que o tratado fosse desfeito. Aqui também no reino do norte nós vemos que tiveram problemas também, Então alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte, invadirá sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. E nós temos na história também esse rei, que tomou o poder e conquistou o reino do norte. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em
paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior do que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Ou seja, nós vemos aqui essa guerra constante entre Síria e entre Egito, representados pelas famílias aqui dos Ptolomeus no sul e dos Seleucidas no norte. Uma guerra constante com a Terra Santa ali no meio, né, aqui também chamada de Terra Magnífica, e eles têm uma batalha constante exatamente pela Terra Magnífica, que é uma terra estratégica. A terra de Israel fica ali no Oriente Médio, numa região muito importante, uma região comercial, uma região de estradas terrestres, né, que ligam a região da África à Ásia Menor, ou seja, é uma região estratégica para os imperadores ali daquele lugar. Então, naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então, alguns compatriotas de Daniel, alguns judeus, vão se aliar ao reino do norte para lutar contra o reino do sul, mas isso não vai dar bom, né? Então vai ser algo realmente sangrento essa batalha e enfim, né, nós vemos aqui a história sendo contada antes dela acontecer. Daniel recebeu muitos detalhes, o anjo Gabriel fez ali uma conferência com Daniel e as coisas aconteceram exatamente como Gabriel havia colocado. A partir do versículo 21, nós vemos que aparece a figura novamente de Antíoco Epifânio. Mas por que essa figura é tão importante aqui no livro de Daniel? Antíoco Epifânio foi um imperador, né, um daqueles que dominaram ali naquela região, e ele tomou o poder aproximadamente no ano 170 a.C., mas ele governou muito pouco, porque ele era tido como louco. Ele mesmo se chamava Epifânio, né? Então a palavra Epifânio significa glorioso. Ele mesmo se denominou glorioso, mas as pessoas chamavam a ele de Antíoco Epímanes, ou seja, o louco, o maníaco, né? Aquele que está fora de si, o desvairado, né? Então essa é a verdade sobre Antíoco. Ele fez com que o sacrifício fosse cessado por um tempo, né? Então ele fez, por um período ali de tempo, ele fechou o templo, ele construiu um altar a Zeus e queimou um porco dentro do templo judeu. Então isso fez com que o templo ficasse fechado completamente, o templo fosse profanado. E mais tarde, um ano depois, praticamente 2 anos depois, tem a nova consagração do templo, né? E essa nova consagração foi feita uma grande festa, os judeus conseguiram reconquistar ali o templo. Antíoco Epifânio cresceu os olhos por causa da riqueza do ouro ali do templo, então ele queria que o templo fosse destruído. Nessa época o templo foi saqueado e muito provavelmente os judeus tiveram que fazer ali uma reconstrução do templo naquela época. Antíoco Epifânio também é uma figura que retrata o anticristo. Nós não podemos olhar para o texto aqui de Daniel e achar que
essas coisas já aconteceram, né? E esses fatos aqui narrados já aconteceram e não irá mais acontecer. Ou seja, nós olhamos para esse texto de Daniel como se fossem dois slides colocados um sobre o outro e que os dois juntos contam a mesma história. Ou seja, a história que já aconteceu lá nos tempos de Antíoco Epifânio e a história que acontecerá quando o anticristo tomar o poder e quando ele fizer novamente, né, a construção do templo, quando queimar o sacrifício terrível. Aqui diz no versículo 31, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível, né? Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Ou seja, nós percebemos aqui que é uma profecia de duplo cumprimento. Já aconteceu, mas vai acontecer novamente no dia em que o anticristo tomar o poder. Então nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Mas o que nós podemos aprender então com tudo isso que acontece aqui no capítulo 11? Eu quero te incentivar a ler o capítulo 11 de forma mais completa na sua casa, no conforto do seu lar, né? E você pode tirar aí uma riqueza de detalhes muito maior do que essas que eu estou trazendo aqui. No entanto, nós podemos observar que a natureza humana sempre foi a mesma, uma natureza depravada totalmente. Nós percebemos que as intrigas, os problemas, as alianças políticas que eram feitas naquela época, feitas por meio de casamentos, por meio de alianças escusas, né? Países todos, nações, impérios se uniam por motivações egoístas e nós vemos que essa natureza humana continua ainda nos dias de hoje. Essa maldade, esse sangue que é derramado de muitas pessoas, até mesmo pessoas inocentes, ainda continua sendo derramado porque a maldade do coração humano tomou conta de muita gente, né? Então nós vemos que essa natureza humana e pecaminosa já era algo muito vivo nessa época e continua até os dias de hoje. Homens e mulheres também, né? Pessoas se degladiando por causa de cargos, por causa de poder. Nessa briga de poder acontece desde sempre na história da humanidade. E nós vemos também que o Senhor, Ele pode entregar esse dom de profecia a quem Ele bem quer, né? A quem Ele deseja, e Ele deseja que nós tenhamos também alguns vislumbres do futuro para que o seu povo se prepare. É isso mesmo. Então o texto é bem claro em dizer aqui que nós vamos receber tudo isso para que a gente se prepare para esses acontecimentos. Que eu e você estejamos preparados para o dia do Senhor, quando nós nos encontraremos com Ele, quando todos aqueles que forem julgados, né, todos aqueles que serão condenados, né, serão eternamente condenados, e aqueles que se mantiverem firmes serão eternamente vivos, ressuscitados para estar eternamente com Cristo, tá certo? Então, nós confiamos que o Senhor é o Deus da nossa história, é o Senhor das nossas vidas, e que essa natureza humana, embora nos faça mal, né, nos faça com que pratiquemos muitas coisas ruins, mas Deus é bom e Ele quer que nós pratiquemos coisas justas para que estejamos junto dEle no dia do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de estudar a Sua Palavra e de verificar que as profecias que o Senhor entregou a Daniel foram cumpridas, profecias verdadeiras, e a Sua Palavra é real, é única, é verdadeira, e nós podemos confiar
que acontecerá tudo aquilo que já está descrito na sua palavra. Confiamos também que o Senhor nos protegerá, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso cuidador, e o Senhor, ó Deus, vai realmente cuidar daqueles que são seus filhos. Nós oramos para que o seu amor e o seu cuidado sejam manifestos sobre as nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, muito obrigado por assistir aqui os nossos devocionais e não deixe de comentar se isso tem sido bênção para você. Confira também outras séries que nós temos postado aqui no nosso canal. Tem já de Marcos, tem Tessalonicenses, tem Atos, né? Então você pode entrar aí no nosso canal e assistir os devocionais que têm sido bênção para muita gente, tem ajudado, né, muita gente a estudar a Bíblia. Praticamente devocionais diários que nós temos postado, mas você pode assistir também aqueles que já foram colocados aqui e estão à sua disposição para ser bênção para o reino de Deus. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e assim você fica por dentro de todas as novidades. Um forte abraço, Deus abençoe, tamo junto, hein? Tchau!